bola melhor no Maracanã. Nosso Grafa hoje veio para participar bem do Tá Na Área, mas foram interessantíssimas as suas inserções nesta matéria sobre o Flamengo e Botafogo. Agora, falando do jogo, ontem o Botafogo venceu pela Copa do Brasil Ipiranga em casa, 2-0 no Newton Santos, sem dificuldade, mas com o time reserva, né? Justamente pelo Luiz Castro tá pensando nesse clássico do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Que foi importante jogar com esse time reserva para que ele rodasse o elenco, inclusive para ter opções, né, Grafa? Porque ele já vem encontrando nos últimos jogos, o Botafogo chegou a 11 jogos sem perder, sendo 6 vitórias consecutivas, e aí tem essa boa sequência com o time titular, e ontem os jogadores que não vêm começando as partidas também dando boas respostas e boas opções para ele, né? Eu acho que fez muito bem pro Botafogo, foi esse torneio do Campeonato Carioca que ele disputou, né? A Taça Rio, né? A Taça Rio, né? Por mais que seja um torneio, assim, de última hora, aquela coisa... Esportivamente não vale tanto. Mas pro treinador do Botafogo conseguir fazer a experiência, organizar a equipe, dar um padrão de jogo para jogadores que estavam ainda em dúvida em qual posição jogar, acho que fez muito bem pro Botafogo. O Botafogo jogou na segunda com o Bahia, se não me engano. Exatamente. Jogou segunda-feira com o Bahia com o time titular. Era normal no jogo de ontem uma equipe alternativa, mas chega bem pro clássico. Chega bem, acho que chega um clássico bem equilibrado. O Flamengo vem de uma vitória que dá moral. A gente não pode tirar parâmetro também. O Flamengo marcou 8 gols. Mas o Flamengo também tomou 4 gols do Maringá em 2 jogos, né? Ou seja, é muito gol que ele tomou da equipe, com todo respeito à equipe do Maringá, mas chega um clássico equilibrado. E foi esse ponto, Grafa, perdão, que o Sampaoli tocou, né? Exatamente logo depois do jogo contra o Maringá. Obviamente, não é todo dia que você faz 8 gols, então era de se comemorar algumas ações, principalmente ofensivas, a questão de domínio de jogo, nesse jogo de volta no Maracanã, mas que tinha muita coisa para consertar. O equilíbrio ainda da equipe, dos gols. Ainda não achou, ainda tem tempo de achar ainda o Sampaoli. Eu estava acompanhando a apuração dos amigos do GE, Fred Gomes, Alicia Marques, o Taiwan Leiras. O treinamento de hoje, né, do Flamengo, os titulares, né, os principais jogadores, todo mundo foi a campo. Mas o Sampaoli não desenhou o time provável que deve encarar o Botafogo. O jogo é no Rio. O Flamengo, então, volta a fazer um treinamento na atividade de amanhã, essa sim, para finalizar a preparação, então, de qual vai ser o time titular para encarar o Botafogo no domingo. E ainda deve ter um treinamento de bola parada no domingo de manhã. Era bom treinar no dia do treino, no dia do jogo? Rapaz, quando você tem um costume de treinar, é normal, é tranquilo, né? Na Europa se faz muito isso quando o jogo é à noite, não quando o jogo é à tarde, quando o jogo é à noite. Mas essa preparação é normal, bola parada ali é coisa rápida. Talvez ele defina tudo amanhã já, né? No tático, né? No pré-jogo, do tático no pré-jogo. E a bola parada logo pós-treino. Capaz o treino de domingo de manhã seja uma coisa mais na base da conversa, posicionando os jogadores ali no campo, mas sem ações com bola. Olha que saber time do Sampaoli antes do jogo é difícil, hein? É difícil, é cara. muito Sampaoli, difícil. O Flamengo vive um momento, porque Talvez ele venha com 3 zagueiros. Muito provavelmente, né? Assim, ele testou 2 alternativas no jogo contra o Maringá, no processo de jogo resolvido. O Flamengo entrou com linha de 3, depois o Fabrício Bruno foi jogar quase como lateral direito no segundo tempo. Ele colocou uma linha muito bem formada com o Ayrton de um lado e o Fabrício do outro. Mas o que indica, até pelo posicionamento do Gerson, é essa linha com 3 zagueiros do Gerson um pouquinho mais liberado da função defensiva. No primeiro momento, tá jogando mais o Gerson, assim, contra o Internacional, foi também contra o Maringá. Mas é questão de favoritismo, Grafa, pelo que a gente está falando, né? De um Botafogo que começou forte, o Brasileirão, uma vitória importante sobre o Bahia fora de casa. Botafogo e o Fluminense são os dois 100%. São os únicos clubes que têm 2 vitórias. O negócio está muito equilibrado, é 50-50, ou a questão... O Caçocla até falou aqui na hora de tentar escalar um time para o Cartola. O Flamengo no Maracanã, com um público maior ali a favor, pode ser um fator de desequilíbrio na questão do balanço? Não, o Flamengo tem um favoritismo por conta de estar jogando em casa, com o apoio do torcedor, de ser uma equipe tecnicamente muito forte, de jogadores de muita qualidade, individualmente e coletivamente. Só que quando eu falo que chega num equilíbrio diferente do que chegou nos últimos anos, 70, 30, sim. 60, 40, eu acho que chega uns 55, 45 aí, o Flamengo não chega com tanta vantagem assim para esse jogo não. O Botafogo chega bem, também chega forte, mas o Flamengo está jogando em casa, com o apoio do torcedor, vivendo um momento diferente do que vivia algumas semanas atrás, ele tem um favoritismo sim. Quanto que muda para o Botafogo aí esse favoritismo se o Marçal de fato voltar ao time? Porque há a possibilidade
dele voltar já nessa partida, já nesse clássico. Aí o Rafael, que estava improvisado na esquerda, né? Volta a jogar na dele, na direita. E aí você tem os dois principais laterais do time titulares. Como equipe, é uma equipe mais encorpada, mas que vem jogando já com frequência. O Marçal é um jogador que vem tendo uma boa sequência desde o ano passado, terminou bem o campeonato, esse ano começou, pode voltar. Talvez não volte 100% por conta da lesão, né? Ele estava machucado. Mas você ter todos os seus titulares, que já conhecem a maneira de jogar, como a equipe se comporta em determinados momentos do jogo, ganhando ou perdendo, é importante. O Botafogo chega mais forte, mas independente do Marçal jogar ou não, é um Botafogo que chega bem preparado para fazer frente ao Flamengo. Eu estou curioso para entender qual vai ser o desenho, né? Não só do Flamengo, o desenho também do Botafogo. Porque se a gente pensar o Botafogo, né, que pegou o Bahia, que é o último jogo com o time principal, né, não poupou suas peças, é um Botafogo que teve o Tiquinho como referência, tem o Júnior Santos de um lado, muito bem, por sinal, o Júnior, e o Vitor Sá do outro. Então o time com dois caras jogando aberto e o Tiquinho na referência. O Sampaoli pode responder isso, né, como fez contra o Internacional. O Pedrinho, inclusive, estava falando, né, sobre isso, da questão do Inter ter jogado com o Pedro Henrique, com o Wanderson, e o alemão, ele se defendeu de forma diferente, né, adiantando um pouquinho a última linha, colocando mais jogadores na segunda linha ali para proteção. Ou se o Botafogo vai para o jogo, Grafa, encorpando o meio-campo. O Tietchan entrou muito bem no jogo contra o Bahia, não só pelo gol que fez. O Luiz Castro pode desenhar o time com um jogador a mais na segunda linha, e não só os dois pontos, o Tiquinho e um dos dois pontos. O Lucas Fernandes está muito bem, ele pode tentar colocar os dois, né? O Tietchan e ele. E aí tira um ponto. É uma alternativa, eu acho que é um teste. O Luiz Castro está muito tempo no comando, então é quase uma ação e reação. O que faz um, o outro responde, não com peça, mas com desenho. Normalmente as equipes que vêm enfrentar o Flamengo no Maracanã tentam povoar esse meio campo, né? Para neutralizar as jogadas por dentro, com as principais características. Mesmo o Flamengo hoje tendo uma força pelos lados muito forte, com o Ayrton Lucas, com o próprio lateral direito, como é que é o nome dele? Agora é o Wesley, o lateral direito, com jogadores caindo ali pelo lado esquerdo, jogadores caindo ali para ajudar nessa armação também. Eu acho que esse povoar o meio-campo, mas o povoar o meio-campo é uma estratégia importante. Mas eu acho que o Luiz Castro deve manter a mesma estratégia do Bahia, até porque era um jogo que o Bahia tinha a intenção de ter mais a bola por estar jogando em casa e o Botafogo sua equipe mais reativa, com esses dois jogadores pelos lados também que, sem a bola, eles entregam bastante também no sistema defensivo, né? no aspecto coletivo e tático da equipe. Eu acho que o Castro não vai mudar tanto não, mas talvez possa mudar isso, acrescentar mais um jogador, o próprio Tietchan no meio campo, para dar uma povoada ali, para tentar limitar o Flamengo no meio campo. Camininha, deixa eu fazer dois convites aqui, para ser torcedor do Botafogo e do Flamengo. Dá uma ida lá no GE. Globo. No Flamengo, uma matéria muito legal sobre o Wesley. Você citou o Wesley agora, né, Grafa? O Fred Gomes e a Letícia Marques fizeram, né, toda a carreira do Wesley, ainda muito no início. Foi destaque numa coluna de férias no Real Madrid. E agora virou a única opção da lateral para o Flamengo, lateral direito, que não tem o Varela. O Mateuzinho quebrou a perna aí na temporada. E do lado do Botafogo, uma galera do Botafogo, torcida do Botafogo, falando do Matheus Nascimento, né? Como que o time libera o Matheus Nascimento para a seleção sub-20, agora a gente viu a convocação do Ramon. O Botafogo está buscando uma valorização do Matheus Nascimento. O Sérgio Santana, setorista do Fogão, traz isso com todos os detalhes por lá. E tem outra. Essa a grande matéria. Tem uma do Janderson também, muito legal sobre o Botafogo, porque o Janderson praticamente não tem base no futebol. Ele vendia biscoito, doce, para tentar ajudar a família, e aí foi visto jogando uma pelada, foi pro Angra, enfim, rodou o Brasil e hoje é jogador profissional do Botafogo. O Sérgio trouxe também, né? Uma história muito legal. Tá bem legal, você vê lá no Globoesporte.com, lá no GE. Globo, tudo com detalhe, mas a melhor de todas, essa aí, joga aí essa manchete, eu quero conversar com o Grafite sobre isso. Porque o Arrascaeta, ele não tá em campo, tá voltando de lesão, mas ele resgatou um cavalo no meio da rua. Eu encontro muito cavalo por aí, mas cara, ele é um fã de cavalos, o Jorge André Arrascaeta, isso é verdade. Ele gosta pra caramba. Vidal ele tem cavalo de corrida e tudo. O próprio, como é o nome dele, atacante, Cavani também, né? Sim. Gosta pra caramba de cavalo. A história o torcedor que tá de boné aí contou num áudio que tá circulando, que é espetacular, que ele estava passando de carro ali na Vargem Grande, perto do Ninho do Urubu, né, o CT de treinamento do Flamengo, e aí viu um amigo dele de nome Toquinho, viu o Arrascaeta na rua puxando um cavalo. É uma cena comum.
normal. E aí parou pra tirar uma foto, você já resgatou algum cavalo na rua? Não, nunca resgatei cavalo, Algum outro não, tipo né? de animal? Não. Não? Um passarinho caído. Nem na Arábia, camelo, nada. Você jogou? Nada, do nada, imagina um grafite caindo no cabelo. Não, eu não lembro, não. Mas você... Não. Apesar que é uma coisa que o Arrascaeta gosta, que ele tem esse hobby, né, de gostar de cavalos. O cara resgata na rua aquilo que ele gosta, falou né? que foi levar o cavalinho pra um lugar onde tinha grama e tal, que ele achou que ele ia ficar... Até porque é perigoso o melhor, cavalo sim. na estrada, na rua, né? Pode provocar um acidente. Eu fico imaginando a gente andando por Vargem Grande, e peraí, a pessoa, é o Arrascaeta. Depois vai ter uma história lá que ele pegou uma carona, que parou um motorista de ônibus, ofereceu carona pro Arrascaeta voltar até onde estava estacionado o carro, mas aí ele disse que o carro estava perto, estava de boa. A gente só resgata da rua o que a gente gosta, segundo o grafite. Vamos pro break, então. Um NBA, daqui a pouco a gente tá de volta. Aqui no